Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra da parte do Senhor para os nossos corações e depois eu quero dar aqui algumas dicas, algumas sugestões para você que está com dívidas, problemas financeiros, não sabe o que fazer, como sair das dívidas, como sair desse momento, desse grande desafio. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tá bom? Então vamos lá. Eu quero aqui compartilhar uma palavra, irmãs, muito maravilhosa. E antes disso eu vou tomar aqui um cafezinho. A Raquel gosta de café, viu? Gosta de café, irmã Raquel? É, cafezinho. Eu já havia parado, fiquei alguns dias, tomei chá, né? De vez em quando eu dou uma parada e depois eu retorno. Tô buscando assim um equilíbrio, mas já para conseguir deixar cada vez mais diminuir o café. Mas vamos lá. A palavra que eu quero meditar aqui com a amada igreja se encontra em 1 Reis, capítulo 17, que diz assim. Eu quero ler aqui a partir do versículo 2, capítulo 17, 2, que diz assim: Veio a palavra do Senhor dizendo. Irmãs, olha que coisa linda, ver a palavra do Senhor dizendo. Essa palavra que foi sobre a vida de Elias, o profeta, não foi palavra humana, foi a palavra do Senhor. Retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite. Deus vai dar uma ordem para o profeta. Elias aqui ele vai se apresentar para uma das maiores autoridades políticas, né? Naquela época, que era Acabe. E ali ele vai apontar o dedo para Acabe e vai falar, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, em cuja face eu estou, que não choverá. Mas ele quebrou a economia de um país pelo poder da oração. Deixa eu ver o que tá aqui. É o brilho. É o brilho do óleo de coco, irmãs. Ó, usem óleo de coco no cabelo, viu? Óleo de coco extra virgem que nutre o cabelo. Então, mas vamos voltar aqui para a palavra. Então, ele vai profetizar e Acabe leva aquele choque e Deus vai dar uma ordem para o profeta. Retira-te, esconde-te. Deus vai dar uma direção para o profeta. Esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Tem hora de aparecer e tem hora de se esconder. Irmã Raquel, desse jeito. Tem hora, irmãs, que é a hora de aparecer. Irmã Raquel, tem hora que é hora de aparecer. Irmã Raquel, tem hora que é hora de aparecer. Deus te reveste de autoridade, de ousadia. E tem horas, irmãs, que o próprio Deus nos esconde. Nos esconde, irmã Raquel, nos esconde. Aí não adianta nada. Ninguém vai lembrar de você, ninguém vai te chamar para pregar, ninguém vai te ligar. É Deus nos escondendo. Tem isso, irmã Raquel? Tem. E outro detalhe, quando Deus, nesse momento do esconderijo,
fecha algumas portas, não tente abrir as portas, porque parece que quanto mais você tenta abrir, mais elas se fecham. E Deus aqui vai ordenar, vai falar, ó, esconde-te, retira-te daqui. Tem hora que é para se retirar. Tem hora que é para se retirar. Irmã Raquel, Tem horas que é para se retirar. Literalmente. Na ordem de Deus. E ali ele vai falar, beberás da torrente e ordenei aos corvos. Deus estava mandando o profeta, mas Deus já tinha ordenado o alimento para o profeta. Irmãs, quão pequeno nós somos. Às vezes nos preocupamos com tanta coisa e Deus já providenciou. Teve uma palavra aqui que eu falei sobre a multiplicação. Teve uma palavra aqui que eu falei sobre a multiplicação. Deus, ele se preocupa com o nosso bem-estar, com a nossa vida. Irmã Raquel, amada igreja. Deus, ele se preocupa, ele cuida. Deus vai mandar o profeta para lá, para o ribeiro de Querite, mas Deus já tinha ordenado. Tá aqui, irmãs. Eu não sei nem que conjugação que é esse verbo aqui, ó. E ordenei, se alguém souber a conjugação, não sei se é futuro do pretérito, eu não sei. Eu sei que Deus já providenciou lá, irmãs. É algo que vai acontecer, mas Deus já ordenou lá, amada igreja. Eu acho que é futuro do pretérito. Eu sou tão ruim, irmãs. Oh, Deus. Tem algum professor aqui de português, né? Ajuda aqui, irmã Raquel, mas ó, irmãs, tá aqui escrito, e ordenei aos corvos, que ali mesmo te sustentem. Oh, aleluia. Quando Deus nos dá uma ordem, Deus já providenciou, irmãs. Lá na frente. Ordenei aos corvos. O Deus que nós servimos, ele manda no céu, na terra, embaixo da terra, inclusive no reino dos animais. O Deus que mandou o corvo alimentar o profeta foi o Deus que mandou a baleia, ou melhor, o peixe grande, engolir Jonas. E é o mesmo Deus que deu ordem para o peixe grande soltar Jonas lá, aonde ele precisava pregar a palavra, que era em Nínive. Basta apenas uma palavra, como aquele servo lá, né? Aquele centurião que tinha um servo lá, ele vai falar, ó, basta apenas uma palavra, que meu servo será curado. Irmãs, aí ele fala aqui, ó, e foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, ele obedeceu, ele se retirou e foi. Eu não sei, aonde que você está nesse momento? Fala aqui para mim, metaforicamente falando. Eu sei, irmãs, que eu tô aqui nesse ribeiro aqui de Querite. E tem uma segunda parte aqui que Deus vai dar um outro direcionamento. Nós que somos servos e servas do Senhor, nós não nos mandamos mais, irmãs. Deus vai dar um outro direcionamento. Na trajetória da nossa vida, na trajetória da nossa jornada, na trajetória da nossa caminhada, Deus vai nos dando direcionamentos. Deus vai trabalhando, irmãs. Faz isso. Faz aquilo. Fica assim, assim. Vai para tal lugar assim, assim. Fica aqui que eu coloquei aqui. Eu abri um trabalho e você vai ficar aqui nesse trabalho. Que meu nome será glorificado. E aí, irmãs, Deus vai dando direcionamentos. O fato é que Deus estava e está no controle da sua vida nesse momento. Eu não sei se você está nessa fase do ribeiro de Querite ou se você está na fase da viúva.
Porque tem uma viúva aqui, irmãs, que só tinha um pouquinho lá de farinha. E ela estava pegando uns gravetos, umas lenhas. E ali, irmãs, a farinha tinha só um pouquinho. Eu não sei qual é a fase que você está aqui. E o profeta dá uma ordem: faz para mim. Dê para mim esse bolo. Prepara para mim. E ali ela confiou. Qual é a fase aqui que você está? Do Ribeiro de Querite ou na fase da viúva? Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu oro por você. Mas Raquel, qual horário que você ora? Eu oro meio-dia, eu oro meia-noite e agora eu tô orando 5 da manhã. Irmã Raquel, Tem uma oração lá, a casa de oração, que começa às 5 horas da manhã. Irmãs, olha, é uma bênção. Que o povo lá ora mesmo. É uma bênção. 5 horas. E eu coloco todos vocês do canal, pessoas que Deus tem confiado, do canal, do Instagram, do Facebook, que eu tô um pouco sumida lá daquele Facebook. Eu fico mais aqui, né, no YouTube, que é uma benção esse YouTube, irmãs, e lá no Instagram. Amém? Receba essa palavra, caminho, obediência. Não adianta fazer sacrifício sem obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que sacrifica tanto, irmãs, mas chega na hora de obedecer, não obedece nada. Aí não adianta, amada igreja. O texto é claro, vai dizer: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Então, precisamos fazer aquilo que Deus nos ordenou. Amém, amada igreja? Então, eu quero aqui, receba essa palavra. E depois, Deus vai falar, porque no versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Fora pode estar tudo ruim, mas dentro tem a palavra, a promessa de Deus, dentro da casa daquela mulher. Fora pode estar dentro. Não sabemos o que nos reserva. Fora estava uma escassez, uma seca que ele profetizou lá. E eu quero aqui falar aqui para você, cuidado, você que fica mexendo com homem e com mulher de Deus, viu? Que fica mexendo, atribulando a vida do homem e da mulher de Deus. Coitado e coitada de você. Não mexa. Olha que envergadura espiritual aqui desse homem, irmãs. Ele quebrou a economia e ainda vai falar, segundo a minha palavra. Mães, eu vou até tirar o óculos. Não mexa com sacerdote do Senhor, sacerdote, sacerdotisa. Mas Raquel, mas como que era Elias? Elias tinha tamanha autoridade devido à oração, irmãs. Tem gente que mexe com homem, com mulher de Deus, não mexe. Ah, mas errou, fez isso. Deixa pra lá, segue teu caminho. E outra coisa aqui que eu quero falar, você que tá no ministério, que quer sair do ministério, pega e sai bem. Irmã Raquel, quer sair de um ministério que você está? Sai bem. Se tiver assim meio conturbado, meio difícil, confusão, não saia nesse clima, saia bem. Bem é o quê? Tudo em paz.
pede lá a bênção do pastor, ou então agradece a ele ou a ela o tempo que você ficou lá. Mas eu tô falando aqui de igreja, mas acho que tudo isso é na vida, né? Você que trabalha em um lugar, uma empresa, saber sair é algo também que é muito importante, irmãs. Às vezes até mais importante do que quando chega. Viu? Cuidado. Então, mas eu quero aqui falar, você que tá no ministério, que você não se adequou, que você que não tá gostando, não tá em paz, saia em paz. E não fique falando mal do pastor, nem da pastora, do líder lá, seja de que for, irmãs. O peso de uma palavra de um sacerdote, de uma sacerdotisa, irmãs, Elias. Existem Elias ainda no dia de hoje. Existem Déboras ainda no dia de hoje. Existe Jeremias, Ezequiel ainda no dia de hoje. Quem são esses, irmã Raquel? É eu e você. Cuidado. Então, receba essa palavra. E Deus vai falar que a farinha da panela não se acabará, não vai faltar. A farinha da tua panela. Meu Deus, não vai faltar. Amém? Receba da parte do Senhor essa palavra. E eu quero aqui, irmãs, falar sobre finança. Você que está com dívida, não sabe como pagar, não sabe como é que vai resolver. Como é que está a sua vida financeira? Né? Dinheiro não é somente algo de papel, né? Dinheiro vai muito além do que aquele papel, notas. O dinheiro, ele é uma energia. O dinheiro, ele é uma energia. Assim como situações de valor, por exemplo. Desde que o mundo foi criado, lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer que haviam lá, né, rios, 4 rios. A Bíblia vai dizer que Deus criou diamantes e ouro. A quantidade é o mesmo, diamante, ouro, prata. Porém, você vê que é transferido, né, de mão a mão. As riquezas são transferidas. O que eu quero te dizer é que dinheiro é um assunto altamente espiritual. Jesus, ele havia lá um imposto que precisava pagar e não tinha dinheiro. Jesus já falou, ó, Pedro, vai lá, tá lá, pega um peixe e a moeda tá lá na boca do peixe lá. Pega o peixe, tá dentro do peixe aquela moeda para pagar, para que não haja escândalo. Depois de vida eterna, o assunto que mais Jesus falou foi sobre finanças, sobre dinheiro, parábola dos talentos, parábola do mordomo infiel, de como que ele... Talentos mesmo, irmãs. Talentos pode simbolizar habilidade, mas talentos no sentido literal da palavra é dinheiro, é valor monetário, viu? Um talento valia alguns denários. Então, depois de vida eterna, o assunto que mais Jesus falou foi sobre finanças, sobre dinheiro. Tem gente que pensa que Jesus, ele era paupérrimo. Não, irmãs, não. Quando você estuda a fundo, quando você estuda a vida, quando você observa, primeiro, que quem tinha uma profissão naquela época, dentro da cultura, não eram os pobrezinhos não, irmãs, já era a classe média. E o pai de Jesus era o quê? Um carpinteiro. E ele possivelmente aprendeu um pouco do ofício de seu pai, irmãs ou irmãs. Então, ele não era tão assim. E diga-se de passagem, ele pregava, irmãs, estou falando de dinheiro para eu não sair aqui, depois você estuda, mergulha na cultura.
Quem eram as pessoas que tinham profissão? E o pai de Jesus tinha uma profissão, irmãs. Carpinteiro, hoje marceneiro, né, que trabalha com madeiras, né? Imagina, irmãs. As pessoas naquela época, porque os escravos, os pobrezinhos mesmo, não tinham nem acesso a nenhuma profissão, irmãs. Então, quando você estuda, quando você mergulha e vê e observa, você começa a mudar um pouco a mentalidade. Por exemplo, lá ele, juntamente com os 12, havia um recurso financeiro ali também, irmãs. Eu falei aqui do peixe, mas havia ali um recurso financeiro que financiava a vida de Jesus, ajudava, né? E dos 12 também, irmãs. E diga-se de passagem aqui, que quem tomava conta lá da bolsa, lá dos tesouros, do dinheiro, das finanças, irmãs, foi aquele que traiu Judas. Irmã Raquel, Tem uma palavra aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, Marcos 8, que quem é que financiava Jesus, irmã Raquel? Eu vou ver se eu encontro esse texto aqui, eram as mulheres que eram libertas por ele. Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas. Irmãs, olha, eu não sou muito de gravar os textos não, irmãs. Eu esqueço. Eu tenho que colocar tudo anotado. As mulheres serviam Jesus com as suas fazendas, irmãs. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. As mulheres financiavam, as mulheres que eram libertas. Eu esqueci onde é que está esse texto, irmãs, mas tem esse texto, amada igreja. Existe esse texto que fala que as mulheres financiavam. Aqui, ó, encontrei. Lucas capítulo 8, versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Não só ele, como os 12. Então, havia ali um recurso financeiro que ajudava, colaborava ali. E um fato assim que me chama muito a atenção ali, nessa trajetória, nessa jornada de Jesus, era que, olha como que pode, irmãs? O mais equilibrado, o mais sensato, o mais apto, o mais qualificado, a palavra certa é essa, o mais qualificado para lidar com as finanças era Judas. Como assim, irmã Raquel? Porque você não vai entregar o seu dinheiro, a sua finança na mão de uma pessoa desequilibrada, vai? Não vai, irmãs. Você não vai pegar seu dinheiro, fazer um investimento, deixar num lugar ou entregar numa pessoa que não tenha condições de cuidar. Então, possivelmente, o melhorzinho ali de todos ali, irmãs, porque dos 12 ali, irmãs, ninguém estava apto. Se aqueles 12 passassem por algum RH, departamento pessoal, para ser contratado em alguma empresa, eu creio que nenhum ali, irmãs. Nenhum ali. E glória a Deus, porque é esse tipo de gente que Deus quer, que Jesus quer. Amém? Tá entendendo? Amém? Então eu creio que o melhorzinho ali era Judas. Mais equilibrado, mais sensato, mais inteligente, mais calculista. E irmãs, olha, eu vou falar aqui algo aqui. E eu creio também que foi de propósito que Jesus deixou ele tomando conta lá, dando-lhe a oportunidade
dele se consertar. Aquilo dali era o ponto fraco, mas para ele se consertar, se arrepender, tomar uma direção. Mas infelizmente ele já, já dava ali alguns traços, porque normalmente ali ele subtraía ao longo da jornada, e todas vocês conhecem. Então, irmãs, dinheiro é um assunto altamente espiritual. Para isso existe o dízimo, a oferta. Existe também as primícias, que também é muito importante. Se eu não me engano, as primícias é 3/4. É 3/4. E eu já experimentei, irmãs, dar primícia. Marca, você dá primícia? Eu já dei as primícias e é algo sobrenatural que acontece. Quando você dá a primícia, chega recursos financeiros, irmãs. Ai de mim de eu chegar aqui no canal e falar algo que eu não tenha vivido. Quando você dá primícias para alguém, para um sacerdote ou uma pessoa que cuida de você, irmãs, vem dinheiro de fontes assim que você nem esperava. E vem, são segredos no mundo espiritual. Dinheiro é um assunto altamente espiritual. Tão espiritual que quando Judas traiu Jesus, que ele jogou aqui. Olha como é que os líderes, os sacerdotes, os intelectuais daquela época, eles entendem essa questão de dinheiro, de bênção e de maldição. Que quando ele jogou aquelas moedas de prata, nem que ele foi levar lá para os sacerdotes lá, tentando se redimir, que ele viu que ele traiu o inocente, mas tudo fazia plano de um propósito, tudo era plano de um propósito divino. Os homens lá, eles não aceitaram aquele dinheiro não. Por que será, irmãs? Porque eles sabiam, irmãs. Eles sabiam. E sabem até hoje princípios. Sabe o peso de um dinheiro amaldiçoado. E ali Judas jogou aquelas moedas de prata lá em um determinado campo, que aquele campo se tornou campo de sangue até hoje, irmãs. Até hoje tem esse nome. Creio eu que lá depois virou até um cemitério. Mas estamos falando de dívidas. Como que está a sua vida financeira? Como que está a sua vida financeira? Você está com dívidas? Começa a avaliar, eu posso pagar? Posso, irmã Raquel. Se pergunta, será que eu posso pagar? Aí você vai, posso, irmã Raquel, eu posso pagar. Então o que está faltando? É má administração? Você se perdeu, virou uma bola de neve? Que tipo de dívida é? É de cartão de crédito? Pegou e não pagou? Veio a fatura, veio alto demais? O que aconteceu nesse processo aí? Foi gastando desenfreadamente, então, ou é algo emocional? Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Tem. Às vezes uma ansiedade, às vezes um vazio existencial. A pessoa compra desenfreadamente mais para preencher algo interno, uma condição interna. Então, como é que é essa dívida? É um valor alto, um valor baixo? São perguntas. E a segunda coisa que eu quero falar aqui é se organizar, irmãs. Precisamos nos organizar. Você é organizada, irmã Raquel? Sim, eu tenho um caderninho e eu incentivo você a ter um caderninho. Coloca no teu caderninho as saídas, o que saiu, o que vai sair, coisas, de todos os seus compromissos, você coloca tudo naquele caderno. Irmãs, Deus que nós servimos é um Deus organizado. E se nós somos filhos e filhas de Deus, precisamos seguir o padrão divino da organização, irmãs.
Irmãs, tem gente que não sabe nem para onde que foi o dinheiro, amada igreja. Pega o salário, chega no outro dia, cadê o dinheiro? Sumiu o dinheiro. Não estabelece as prioridades, o que é dinheiro. Não dá, amada igreja, não dá, amada igreja. Coloca no caderninho, ou coloca no celular, ou acho melhor uma planilha, eu não sei. Planilha para mim não funciona não, eu gosto do papel e da caneta moda antiga de escrever mesmo. E ali eu já sei, irmãs, até para os próximos meses eu já sei os compromissos. Markel, amada igreja. Depois que tá tudo ali bom, isso aqui, agora isso aqui eu já posso, isso aqui eu já posso, sei lá, comprar uma pipoca, posso, né? Isso aqui eu já X. Então, irmãs, isso é muito importante, amada igreja. Organização. E estabelecer prioridades. Qual é a sua prioridade depois que você recebe um recurso financeiro? Qual é a sua prioridade? Eu vou falar a minha prioridade de tudo que vem nas minhas mãos é o dízimo. Tudo eu tiro o dízimo. Irmã Raquel foi ministrar em uma igreja e lá na igreja, tô dando um exemplo, viu? Recebi, fui honrada e alguém me deu lá um recurso financeiro. Tiro o dízimo, tudo tiro o dízimo, irmãs. Livros que as pessoas aqui, as irmãs adquirem, um livro de oração, tiro o dízimo, tudo tiro o dízimo. Então você precisa estabelecer prioridade. Irmãs, tem gente que a prioridade é ter o recurso ali já é para pagar a conta, irmãs. Se de repente é um aperto, você pode ficar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu achei fabuloso. Tem uma irmã, né, que eu cuido, né, dela, ela é uma discípula. Aí, essa semana ela falou assim, irmã Raquel, eu tô com algumas dívidas, eu vou pagar em 3 meses. Que coisa boa. Irmãs, isso é excelente. E olha que eu não falei nada disso com ela, não. Elas que já foi captando. Aí, né, eu estive com ela, ela falou assim, olha, em 3 meses eu vou quitar essas dívidas. Aí eu achei excelente. Ela estabeleceu a meta. Isso se chama organização e planejamento. A nossa vida não pode ser, deixa a vida me levar. Não, irmãs. O sangue de Jesus tem poder. Né? Então, assim, organização é outro tópico. Renegociar essa dívida. Entre em contato com o banco, com a pessoa que você está devendo. Né? Por exemplo, eu não gosto de dever, irmãs. Não gosto de dever. Dívida também é um assunto muito espiritual. Eu aprendi com a pessoa que me discipulou na época, alguns anos atrás, de quitar as dívidas, quitar. E nesses anos atrás, quando ela falou isso comigo, eu não acreditei muito não, irmãs. Olha só, o quanto que nós somos soberbos, a palavra certa é essa. Nós somos soberbos, achamos que sabemos das coisas. E nós não podemos ser assim não, irmãs. Estamos a todos os momentos aprendendo com as pessoas. Então, quando ela falou para mim, né, essa matriarca, ela para mim ela é uma matriarca, uma líder espiritual e foi uma pessoa que cuidou de mim, que me discipulou. E da mesma forma que ela me discipulou, que ela me influenciou, eu passo para as pessoas que Deus tem trazido para eu cuidar dessas pessoas. Ela falou para mim, eu estava com muitas dívidas nessa época, irmãs. E ali ela me orientou, ela falou assim, pague suas dívidas, nem que seja pouquinho, pague. E ali eu, na minha ignorância, soberba, irmãs, soberba, irmãs, né? Somente ter o nariz em pé
e diminuir o outro, humilhar o outro não, irmãs. Soberba às vezes, e nós achamos que não, soberba é você não ter a humildade de repente checar a informação do outro e ver que o outro pode estar certo. Isso é soberba, irmãs. Achar que sabemos de tudo. Olha, irmãs, isso é soberba, prepotência, petulância. Você vê às vezes uma pessoa dando errado, irmãs, em relacionamentos. Já teve não sei quantos casamentos, tudo frustrados, uniões tudo frustrada, tudo não conseguiu. Não, e do nariz em pé. Nariz ainda em pé. Achando que sabe, irmãs. Irmã Raquel, Mas precisamos sentar e aprender com quem sabe. Peraí, pô, essa pessoa tá com 30 anos de casamento, 40 anos de casamento, 50 anos de casamento. Eu vou sentar e vou lá tomar uns conselhos lá, porque a situação aqui em casa não tá muito boa, não. Eu vou lá, vou. Mas lógico que cada caso é um caso, amada igreja. Cada caso é um caso. Não quero aqui também generalizar, porque aí já envolve também, tem pessoas com adultério, enfim, né? Várias outras situações. Mas, irmãs, vamos fazer lá um casados para sempre. Isso é humildade, irmãs. Não achar que só eu sou o dono, a dona da razão. Isso é arrogância. Às vezes nós achamos, né, que arrogância, soberba, prepotência ter assim, né, um nariz em pé, dura serviço. Não, irmãs. Vaidade, às vezes é vaidade dos sentidos. É essa vaidade que eu acredito, irmãs. Achar que somos os melhores, os suprassumos, que não precisamos tomar conselho com ninguém, aprender com ninguém, porque já sabemos tudo. E a pessoa apanhando ali, passando luta, passando prova. Já teve um casamento, outro casamento, outro casamento, outro casamento. Mas, peraí, deixa eu ver aqui. De repente tem alguma coisa aqui que eu tô errado ou errada. O que eu tô errando. E eu me lembro que quando ela me discipulou na época, ela falou para mim, e eu desdenhei da informação. Fui, irmã, soberba. Foi, irmã, que eu fui. Eu não acreditei, não. Achei que eu sabia lidar. Olha. E anos depois, irmãs, anos depois, eu fiquei anos, irmã Raquel, anos, irmãs, não foi 1 ano, 2 anos, não, foi uns 4, 5, 6 anos. E um dia, em oração, pelas minhas finanças, eu ouvi do próprio Senhor, Raquel, pague essa dívida, porque isso está trazendo peso no mundo espiritual para você. Senhor, mas eu não tenho muitos recursos financeiros. É com esse pouco aí que vou eu multiplicar. Organiza a tua vida. Foi assim, Marca? Foi assim, dessa forma, irmãs. Aí fui lá e Deus providenciou e eu quitei a dívida. Então, renegociar a dívida. Cortar, irmãs, gastos supérfluos. Cortar gastos supérfluos. Por exemplo, né, um álbum. Se é o tempo de você ir para manicure, você vai para manicure. Mas se não é o tempo de ir para manicure, faz em casa. Há um tempo determinado. Tem tempo que é para você ir. Para você ir. Agora tem tempos que não é, irmãs. É para fazer em casa. Dá para fazer em casa? Deixar, né? Aí eu não sei como é que você faz, né? Ou arrumar o cabelo. Amém, amada igreja? Vamos supor, no salão, por mês você gasta R$ 200. Por mês. Você multiplica por 10, 12, irmãs, dá mais de R$ 2.000 isso aí, irmãs. Mais de R$ 2.000. É porque vai. Mas não para
para observar. Agora, tem tempos que você pode, amém, irmãs, glória a Deus. Olha, eu estou citando exemplos, viu? Eu estou citando exemplos. Ai, Marca, mas eu não gosto, né? Há um tempo determinado. Deu para fazer em casa, tá limpinha, tá em ordem as suas mãos, as suas unhas, né? Tá em ordem. Tá em ordem, Marca. Então, amém, irmãs. Eu não sei se você pinta, eu não sei, né? Mas pelo menos em ordem. Lixadinha, por exemplo, eu não gosto de unha grande. Então, cortar alguns gastos, algumas coisas que pelo menos dá para você aí dar uma gerenciada. Irmãs, são dicas e sugestões, amém? São dicas e sugestões enquanto você aí se organiza para poder pagar essa dívida. E às vezes é por um tempo. Trocar por alternativas mais baratas. Ter o controle do dinheiro. O dinheiro, ele não pode ser o senhor. O dinheiro, ele tem que ser um servo. Você que tem que ter ali, ó, o governo sobre o dinheiro. Porque senão ele se acha, se torna um deus, mamon. Uma das formas de transformar o dinheiro como servo é você devolvendo, entregando o dízimo. Isso é uma das formas de idolatria, viu? Quando você retém. Em Colossenses fala sobre isso, a avareza. Você que é avarento, você está guardando aquele dinheiro, você está idolatrando aquele dinheiro, viu? Ele se torna um Deus. Então, quando você abre a mão e libera, dá, abençoa, você está liberando. Você não está preso, apegado. Uma das formas de idolatria é isso. Colossenses fala sobre isso. A avareza, que é idolatria. Tá bem assim. Tá bem assim, irmã Raquel? Tá bem assim. A avareza é pecado. Às vezes nós achamos que... Deixa eu ver se eu encontro esse texto, irmãs. Tá em Colossenses. Oh, Jesus. É porque eu vou falando, aí me vem esses textos. Aí me vem, eu lembro... Quando você está com aquele dinheiro, com aquele recurso financeiro e quando você não solta, quando você não libera, quando você não abre, você está idolatrando. Não está nessa Bíblia não, está na outra Bíblia marcada, irmãs. Eu tenho uma Bíblia que olha que eu vou marcando tudo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou ver, tem esse texto, a avareza, que é a idolatria. Idolatria não é somente imagens, não, amada igreja. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Depois eu encontro esse texto. A avareza, que é a idolatria. Eu vou encontrar o texto, e quando encontrar o texto eu passo aqui para a amada igreja. Então, quando você retém, segura aquilo dali, você está idolatrando aquilo. Amém? E dar, doar, é uma expressão divina, viu? Isso vem de Deus, porque Deus, ele doou, ele deu o filho dele. Amém? Então, falando aqui, né, sobre recurso financeiro, ter o controle, você precisa ali fazer com que aquele recurso seja seu servo e não seu senhor. Então, avaliar a possibilidade de renda extra, fazer um bolo, fazer docinho, fazer um sacolé, vender picolé em casa. Aí eu não sei, irmãs, fazer... Eu falo aqui muito de bolo, né? Pão, de repente você sabe fazer um pão de aveia. Imagina, irmãos, pão de aveia, olha que coisa linda, né? E avisa o prédio, manda convite pelo WhatsApp, manda aí umas fotos pelo WhatsApp pro povo. Olha, vai ter fornada hoje de pão, quem quer? Né? E vende o pão, né? Vende aquele pão maravilhoso, pão fit.
com aveia, eu nem sei, né? Mas aí incrementa, né, o pão, né, e vende. Então, avaliar essas possibilidades de renda extra, conversar com a família, anotar tudo. Isso aqui, irmãs, é fabuloso, anotar, porque você precisa anotar. Quando você anota, você tem um controle para onde que foi, o que foi, quais são os seus compromissos, o que você precisa fazer. E orar, isso aqui é muito importante, deveria ser o primeiro tópico. Orar e buscar a Deus, pedir orientação, ajuda. Ser mesmo sincero e honesto com Deus. Senhor, me ensina a lidar com a minha parte financeira. Senhor, eu clamo a Ti, me ajude a lidar com essa situação. Me orienta. E Deus vai te ensinar. Ele ensina, irmã Raquel, ele ensina. Faz isso, faz isso, faz isso. Você coloca assim, você faz assim, assim, assim. Orar durante 1 mês ou 21 dias, Isaías 45, 2 e 3. Irmã Raquel, que texto é esse? Você vai recitar em voz alta. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, o Deus que te chama pelo teu nome e te digo, coloca aqui embaixo teu nome. Quando ele fala nesse texto, os tesouros escondidos, existem tesouros escondidos que não estão a qualquer olhos. É necessário escavar, mergulhar em uma intimidade na oração, no jejum e na palavra. Recitar em voz alta e clamar a Deus para revelar os tesouros escondidos e ficar atento aos sinais. Você vai sentir paz quando é Deus falando. Então, creia nessa palavra, creia. E eu quero aqui também acrescentar, né, que eu fiz aqui um pequeno esboço, irmãs. Deuteronômio 28, você pode também ler em voz alta. Ali tem os benefícios, né, da obediência, as bênçãos, melhor dizendo, decorrentes da obediência. E eu amo também esse texto que fala assim, mais ou menos assim, né? E será que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenar. Aí ele fala, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito o fruto do teu ventre, fruto dos teus animais, o fruto das tuas vacas, das tuas ovelhas. E ali ele fala, bendito serás na cidade, no campo. Irmãs, ele fala que emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E ali, né, ele vai falando, né, que será como cabeça e não como cauda. Então, quando você vai recitando isso em voz alta, o teu corpo, os teus ouvidos vão ouvindo, isso vai para o cérebro e vai desfazendo crenças limitantes, porque às vezes existem crenças limitantes, crenças de não merecimento também, isso, irmãs. Eu tenho lutado sobre essas crenças de não merecimento, porque muitas das vezes nós somos criados e levados a um contexto assim devido dos nossos antepassados, mas isso já é uma outra história, tá bom? Deus abençoe. Se você concorda ou discorda, coloca aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber de todas vocês. E independente se você tem um salário alto ou ganha um salário pequeno ou um pouco recurso financeiro, abençoa isso que Deus tem te confiado, tá bom? Seja fiel no pouco, porque sobre muito Deus vai te colocar. A paz. Deus abençoe.